Nós estamos ministrando uma série. Antes de nós lermos aqui, eu queria convidar você um minutinho, fechar os teus olhos aí no seu lugar. Deus te trouxe aqui hoje, a presença maravilhosa de Deus que está em você, presença maravilhosa de Deus que está dentro do seu coração. Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença maravilhosa, que é viva dentro de nós. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior riqueza. E nesse momento, Pai, nós consagramos nossas vidas a Ti. Entrega a sua vida a Ele. Fala: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo agora através da sua palavra. Fala comigo através da sua poderosa palavra. Tua palavra que é vida, tua palavra que transforma, tua palavra, Senhor, que nos dá revelação daquilo que o Senhor quer fazer em nós e daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Reveste cada um aqui hoje, Pai, Deus, com teu sangue que nos blinda no mundo espiritual. Deus, enche cada um aqui nessa manhã com a sua maravilhosa presença, em o nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso apaixonado a Ele? Fala comigo: faça valer a pena. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem feito a sua vida valer a pena? Quem tem feito a sua vida aqui nessa terra valer a pena? Vou só recapitular um pouquinho e nós já vamos avançar, né? Vou só recapitular. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa. Ou seja, nós estamos de passagem aqui nessa terra. E o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? A palavra de Deus está dizendo: ei, você é só um peregrino aqui nessa terra. E durante o tempo dessa peregrinação, não leva a sua vida de qualquer jeito, não leva a sua existência de qualquer jeito, porque esse tempo vai acabar. O tempo aqui na terra vai acabar. E quem está preparado para a eternidade? Cadê você? Quem está preparado para a eternidade com Jesus Cristo? Quem está preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está dizendo: não leva a sua vida de qualquer maneira, não leva a sua vida de qualquer forma. Durante esse tempo, faça essa sua existência valer. E aí ele continua: por que eu devo fazer valer a pena? Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pela sua vida. Jesus derramou sangue por sua vida. Você não pode vivê-la de qualquer jeito. Você não pode levar a sua vida de qualquer forma, porque a sua vida custou o sangue de Jesus. Quem quer fazer a sua vida aqui na terra valer a pena? E o que nós falamos semana passada? Quem faz a vida valer a pena? Primeira coisa, aprende a valorizar o tempo. Não desperdiça o tempo, não joga tempo fora. Tem que mudar? Não vou mudar semana que vem. Tem que mudar? Eu vou mudar agora. Tem que fazer? Não vou fazer mês que vem. Eu vou fazer agora. Preciso dar um jeito na minha saúde. Não vou esperar esquentar. Agora acabou de começar isso. Não, quando esquentar eu vou começar a fazer uma atividade. Agora está muito frio, está ruim. Não, se tem que fazer alguma coisa pela minha saúde, eu vou fazer. Pergunta o seu irmão, fala: você tem feito o que tem que ser feito? Você tem feito o que tem que ser feito? Ou você vive procrastinando, vive adiando decisões, adiando posicionamento, adiando escolhas, adiando ações, adiando? Quem faz a vida valer a pena, ele fala: eu não tenho a vida inteira, eu tenho agora. Se eu tenho agora, eu tenho que fazer isso
agora, eu vou fazer dar certo agora, eu vou entregar a minha vida agora, eu vou mergulhar agora, eu vou me arrepender agora, eu vou consertar agora, eu vou pedir perdão agora, eu não vou esperar nem mais um dia. Quem não quer esperar nem mais um dia para fazer o que Deus te chamou para fazer? Quem aqui já perdeu tempo demais, gente? Cadê? Quem já perdeu muito tempo? Você falou, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi? Perdi tempo com essa mágoa, perdi tempo com esse sentimento, perdi tempo com isso, perdi tempo com aquilo outro. Quem não quer perder nem mais um momento da sua vida? Então, primeira coisa, quem faz a vida valer a pena, aprendeu a valorizar o tempo. Valoriza o tempo. Segundo, nós vamos avançar agora. Abre comigo a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Segundo, quem faz a vida valer a pena, não vive para si. Fala comigo, não vive para si. Não vive focado apenas em si. Não quer as coisas para si, não quer ter as coisas para si, não quer realizar para si. Como se eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo para um propósito. Todas as pessoas que fazem a sua existência valer a pena, são pessoas que se desapegaram do eu egoísta, se tiraram o foco do próprio umbigo e se voltaram para um propósito maior. Todos os homens e mulheres que fazem a vida valer a pena, eles tiraram os olhos do seu próprio umbigo e colocaram os olhos em um propósito maior. Tudo que eles fazem, eles não fazem apenas para... Não é para eu ter uma vida melhor, é para eu proporcionar uma vida melhor para os outros. Não é para eu alcançar, não, é para eu ajudar mais pessoas. Quantos creem que quando você for abençoado, todo mundo à sua volta vai ser junto com você? Isso não é só fé, você precisa designar um propósito. E aqui em 2 Coríntios 5,15, é assim, aquele versículo explosivo. Olha que texto a palavra de Deus nos dá. E ele morreu. Ele quem, gente? Jesus. Ele morreu. Morreu por quem? Por todos. Ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos nós. Para quê? Presta atenção. Para que os que vivem não vivam. Os que vivem não vivam mas para si mesmos. Jesus não morreu para eu viver para mim mesmo. Jesus não morreu para eu focar só em mim mesmo, não. Ele não morreu para que vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... Ou seja, todas as pessoas que fazem a vida valer a pena, elas não vivem para si, elas vivem para um propósito maior. Elas não vivem para si, elas vivem para Deus. Elas estão focadas em viver para Deus. Elas estão olhando para Deus. Elas estão falando, Deus, o Senhor me deu, o Senhor me entregou, e eu vou multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. O Senhor me deu energia, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu força, o Senhor me deu inteligência. Eu não vou jogar isso na lata de lixo. Quem não quer jogar tudo que Deus colocou em você na lata de lixo, vira para quem está do seu lado e fala, você não tem o direito de jogar fora esses dons maravilhosos, essa sabedoria maravilhosa, esse conhecimento maravilhoso que Deus te deu. Deus te deu, Ele te deu, Ele colocou em suas mãos. É maravilhoso. Faça isso valer E eu só consigo fazer isso valer a pena quando eu contribuo de alguma forma. O apóstolo Paulo entendeu isso. Filipenses capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso com uma clareza fora do normal. Por isso que 80% do Novo Testamento foi escrito por ele praticamente. Filipenses, olha só, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda... Paulo está falando, eu me valia da carne. Eu vivia para a carne. Eu estava focado, eu podia me vangloriar na vida que eu tinha, na vida que eu levava. E aí ele continua,
Ele continua: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Para você, são as palavras bem codificadas, né? Eu não vi vantagem nenhuma nisso. É como se assim, eu nasci na melhor família, eu estudei nas melhores escolas, eu tive tudo do bom e do melhor. Eu era uma pessoa irrepreensível. Paulo está dizendo: se alguém pode gloriar-se de ter tido uma vida boa, de ter tido alguma coisa, eu ainda mais. Ele está dizendo. Só que isso para nós, né? Você fala hebreu de hebreus, né? Quanto ao zelo, a gente não entende, mas o que ele está querendo dizer é isso. Estudei nas melhores escolas, eu tive uma vida maravilhosa, eu tive uma vida fantástica, eu tive uma vida esplendorosa. Aí ele diz, próximo: mas o que para mim era o quê? Lucro. Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, ele continua, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Paulo está dizendo: ei, o dia que eu encontrei com Cristo, o dia que os meus olhos se abriram, o dia que eu encontrei com Jesus, tirei os olhos de mim e voltei os olhos para Deus. Voltei os olhos para o que Ele tinha, voltei os olhos para quem Ele era. Ele está dizendo: eu fiquei deslumbrado, e aquilo que eu achava que era lindo, aquilo que eu achava que era maravilhoso, aquilo que eu achava que era assim uma grande vantagem, considero como perda, é um refúgio. Por quê? Porque eu conheci algo muito maior. Ele está dizendo: a minha vida começou a ter sentido, a minha vida começou a ganhar, eu fui completo, eu me tornei uma pessoa realizada. E ele diz isso mais incisivamente em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz mais incisivamente isso, mais claramente isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho ou seja, hoje Ele habita em mim. Eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu não vivo mais só para mim, eu não vivo para as minhas vontades, eu não vivo para os meus desejos, eu não vivo mais para os meus impulsos. A partir do dia que eu encontrei com Ele, eu decidi viver para Ele. Vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí ele continua, olha o 21, e ele continua: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me, morreu Cristo em vão? Tipo assim, vocês vão fazer o sacrifício de Jesus sem vão na vida de vocês? Ele está dizendo: na minha não, já não sou eu que vive, mas Cristo vive. Toda pessoa que faz a vida valer a pena, ela encontrou um propósito maior do que a própria vida. Ele encontrou um propósito maior do que sua própria existência. Você pode ver, quando você casa, você entra em algo que é maior do que você. Quem já entendeu isso aí já? Nós estamos hoje celebrando aqui os casamentos, né? Você entra em algo, você quer ver um casamento dar errado? É quando fala assim: mas eu acho, mas eu penso, porque eu acredito, porque na minha maneira de ver. Gente, quando tem o eu está grande demais, o nós não existe. Só existe o nós quando o eu morre. Quem já aprendeu isso já? Enquanto eu não morrer, o nós não vai existir. Enquanto eu não ficar debaixo do pé, o nós não existe.
quando que o nós passa a existir? Quando que o nós, né, realmente sobrevive? Quando eu morre. Então, enquanto eu acho, eu penso, eu acredito, é porque na minha maneira, porque no que eu penso, no que eu, não existe nós. Só existe nós quando eu começo a abrir mão do meu eu falo nós. Eu não gosto, mas você gosta. Eu não queria, mas você quer, então vamos ajustar. Eu não achava que era certo, mas então, não, eu não aprendi assim, mas vou ter que reaprender. Não, eu não pensava. Quantos aqui tiveram que aprender muita coisa depois que casaram? Cadê você? Cadê você que teve que aprender muita coisa? Quem teve que abrir mão? Quem teve que abrir mão de muito que você achava, que você pensava, que você queria, que você tinha vontade? Quem teve que abrir mão demais? Se você não abrir mão, você não vai continuar casado, porque o casamento é renúncia. É renúncia. A gente sempre fala para o solteiro, o solteiro só conhece o perdão só de ouvir falar. Só conhece o perdão só de ouvir falar. Porque perdoar e não querer olhar na cara mais é a coisa mais fácil do mundo, não é não, gente? Não, eu perdoo, só não quero ver nunca mais. Me fala onde é que está que eu não vou. Me fala onde é que anda que eu não vou passar por lá. Porque quem faz a vida valer a pena não fica preso nesse negócio. Eu. Você pode ver todas as pessoas que fazem a vida valer a pena, elas estão o tempo todo focadas em algo maior. Não, o casamento é maior do que eu, a igreja é maior do que eu, né? O reino é maior do que eu, o meu propósito é maior do que eu estou debaixo de um monte de coisas que são todas maiores do que eu, e eu estou servindo elas. Quem está servindo a um propósito maior do que você. Agora, se você trabalha só para servir a sua carne, servir suas vontades, servir seus desejos, servir seus impulsos, você vai acabar escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos, escravo dos seus impulsos, escravo. E o apóstolo Paulo conta esse conflito, porque quem não vive mais só para si, ele decidiu, né, romper com esse conflito. Lá em Romanos capítulo 7, acho que se não me engano, versículo 18, Romanos, lá no capítulo 7, olha só, Romanos capítulo 7, acho que lá no versículo 18, isso mesmo, versículo 18, Romanos 7, versículo 18, o próprio apóstolo Paulo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, eu quero fazer algo, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer, mas minha carne não deixa. Minha carne fala, pensa em você. Minha carne fala, não ajuda, não perdoa. Minha carne fala, não abre mão. Minha carne fala, não, você não vai abrir mão, você não vai renunciar, não, você não vai largar pecado, coisa nenhuma, você não vai largar desejo, é gostoso, é bom, não, você não vai deixar. Quem vive, já viveu esse conflito aí na sua carne. Sua carne vai dizer isso que ele está dizendo. Minha carne briga comigo, minha carne me impede de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E ele continua no 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Ele está dizendo, a minha carne, quando eu olho para a minha carne, quando eu dou espaço para o meu ele me trava, ele me bloqueia, ele me amarra, ele me faz uma pessoa travada, limitada, bloqueada. Mas quando eu olho para o propósito, quando eu olho para o que Deus tem para mim, quando eu olho para o que Deus me chamou, eu me liberto. Por isso, todas as pessoas que fazem a vida valer a pena são pessoas que se desprenderam do ego, se desprenderam da vaidade, do egoísmo, do foco somente em si. Não vive uma vida só para si, vive uma vida para Deus e para o propósito de Deus. Vive uma vida para realizar algo maior do que elas. E é isso que eu estou profetizando sobre a tua vida. Você vai realizar coisas grandes, coisas grandiosas, que não vão parar em você, vão começar em você, mas vão ecoar por toda a eternidade, vão ecoar por toda a sua família, vão ecoar para todas as pessoas que estiverem perto de você. Quem recebe essa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus.